Vamos lá novamente. Pronto, já fixei. Por favor, sinalizem agora se o sinal está chegando direitinho. O Fábio é tão pesado nos argumentos aí, meu irmão, que travou minha live. Toda semana o negócio flui. Aí hoje tá meio ruim ainda, ok, Daniel? Não, o pessoal tá dizendo que tá bom. Ruim tá ser Palmeiras, rapaz. Vai apanhar do. Vai apanhar do Bahia. Eu vou tirar os comentários sim, Lares. Fica tranquila. Fábio tá chegando. Aí o pessoal tá dizendo que tá bom. Só o Voltei. Daniel que tá reclamando. Tem um palmeirense reclamando aí, mas o Bayern vai dar o dele. Deixa eu estar. Vai Voltamos. dar tudo certo. Chama, chama, Vamos lá. chama, chama os amigos aí para voltar. Chama todo mundo. Pronto, chama aí, galera. O pessoal tá dando tudo certo. Vamos lá, eu vou desativar de novo os comentários e a gente já vai entrar. A gente já perdeu um tempinho considerável aqui, mas a gente tem uma pauta boa para abordar. Vou desativar agora. Vamos em frente. Fabão, estou te ouvindo tranquilo agora. A Ótimo. pergunta que eu fiz foi: nova ordem mundial é um assunto que se fala e tem uma conotação política e econômica muito forte. Tá? Não é de hoje que se fala sobre ele. Uhum. É, aliás, sempre que se tem um colapso econômico muito forte, desde final da Primeira Guerra, final da Segunda Guerra, o crash da Bolsa de 1929, na Bolsa de Nova York. Nesses três eventos, só para a gente Guerra dar uma Fria pincelada também. a Final Guerra da Fria, Guerra né, que Fria também. explodiu com o início com o final da Segunda Guerra e foi até o final dos anos 90. Tudo isso sempre trouxe à tona o assunto nova ordem mundial, uma necessidade, uma pauta governamental e intercontinental de uma unificação econômica, de um poderio político, como eles chamam, como os de língua americana gostam de chamar, de língua inglesa gostam de chamar, o Great Reset. É um grande reset, um grande volta ao início, um recomeço de uma plataforma econômica e política. Então, é muito comum se falar isso. Só que isso ganhou, e aí você tem muito mais autoridade do que eu para falar sobre isso, quando é que isso se associou com escatologia? Se você quiser, por favor, pincele um pouco do que seria uma nova ordem mundial e, se possível, faça essa concatenação em que ligação isso teria com a agenda escatológica, com o fim dos tempos e, inclusive, com profecias bíblicas, por favor. Então, você fez uma explanação boa, porque muita gente acha que essa expressão nova ordem mundial é uma expressão teológica, mas não é. Bíblica, né? Não, Apocalipse fala. bíblica, e não é. Isso é uma expressão que é usada há muitos anos, muitas décadas, uma expressão política, econômica, como você explicou, sempre quando tinha uma grande crise, o pessoal vinha com essa ideia, né, de nova ordem mundial, de um novo sistema que vai gerar uma influência no globo, que vai gerar uma ordem. Então, no final da Segunda Guerra, no final da Guerra Fria, então líderes famosos como Churchill, da Inglaterra, como Reagan, usaram essa expressão de uma forma política. Então, essa é uma expressão que tem uma conotação política e econômica. Então, ponto. O que acontece é que, em algum momento, parte de uma ideologia política, isso foi muito usado pela direita também nos Estados Unidos por um tempo, começou a atacar a esquerda, e o contrário é verdade também. O que aconteceu é que, em algum momento, uma ideologia política atacava a ideologia contrária, dizendo que, a partir de uma ideologia, havia uma agenda de construir um domínio global a partir de um grupo de pessoas de influência. Então, começa aí. E a gente está no campo político ainda. E aí, tem aquelas histórias, né, que o mundo tem um grupo seleto de ricos, que eles têm uma agenda de dominar o mundo, aquela coisa, né? Panelinha. Então, isso aí não é teológico, não é escatológico, não é bíblico, isso é teoria da conspiração mesmo.
Para quem acha que está trazendo a novidade, essa história é mais velha do que andar para frente. Isso é muito velho. Então, quem conhece aí de teoria da conspiração aí já saca. Inclusive, tem gente que associa a nova ordem mundial com um grupo de ricos que vai dominar o mundo e ainda associa com reptiliano, com ET. Então, viram com ET, que um grupo de ET que está na Terra. Tem um grupo da associação do ET e tem um grupo da associação à maçonaria e Illuminati. Sim. Também então, mas aí qual que é a parada? A gente está no campo político. Aí o que aconteceu? Que parte dos religiosos místicos, vamos chamar assim, começaram a pegar essa ideia da nova ordem mundial e associar ao anticristo. Então, essa ideia já existia e o pessoal começou a pegar isso. Pô, essa ideia até que não é... Tipo assim, não é que faz sentido isso que esses caras estão falando? Essa teoria da conspiração não faz sentido? Então, vamos... Se não me engano, essa primeira associação escatológica surgiu com Darby, no século XIX, John Nelson Darby, do dispensacionalismo. Se não me engano, ele já associava essa pauta. O pai do dispensacionalismo clássico, da teoria dispensacionalista, do arrebatamento secreto, daquela visão escatológica toda, que é ainda, infelizmente, dominante aqui no Brasil, que vai de encontro a 17 séculos, 19 séculos de história da igreja, de teoria, de doutrina bem construída. Aí vem essa teoria dispensacionalista clássica, inclusive, que associa bem evidente no filme, na série de filmes Deixados para Trás, que faz essa ligação direta dessa pauta da nova ordem mundial, da dominação, com a manifestação do anticristo e a saída da igreja repentina. Então, desde essa época, isso é antigo. Disso. Nós estamos falando de 1903, né? 1902, que é ainda, século XIX, quando surgiu, né? E a eclosão, 1903, por aí. E você cita John Darby, né? John Darby, ele foi um cara que modelou a escatologia baseado na experiência, né? Então, há relatos que os caras desenvolviam doutrinas através de visões, impressões, sonhos. Então, era uma coisa muito doida. E aí a Bíblia Scofield fez o trabalho de divulgar esse negócio para os 4 cantos da Terra. Mas beleza. Sistematizou bem. Então, o que acontece é que, conceitualmente, esse é um conceito, né? Eu estou redundante. Mas, conceitualmente, esse é um conceito que é político-econômico, que o pessoal vamos dizer, dos religiosos místicos pegaram esse conceito e associaram a profecias bíblicas e ao anticristo. Aí, como você citou, o pessoal começou a associar isso o seguinte: o anticristo vai levantar um grupo de pessoas que vai dominar o mundo. Então, associaram isso a Illuminati, a maçonaria, a nova era, né? O pessoal mais antigo aí vai lembrar desse negócio da nova era, tudo era nova era. Nova era. Aí o que acontece? Até aí, eu nunca vou utilizar esse termo para ensinar teologia bíblica, para ensinar escatologia, porque isso não é bíblico, isso não é escatológico, isso não é teologia, isso é teoria da conspiração. Ponto. O problema é o seguinte, é que quando você fala nova ordem mundial, é que se 5 pessoas ouvirem esse termo, 5 pessoas vão entender uma coisa diferente. O problema é o que cada um entende desse conceito. Agora, se nova ordem mundial significa o surgimento de uma tentativa de estabelecer um governo mundial totalitário, se esse é o conceito, então, de fato, isso pode ter a ver com as profecias bíblicas. Mas o problema é a gente querer pegar uma teoria e tentar encaixar na Bíblia. Então, eu desaconselho a você que está assistindo essa live a pegar a tua experiência e tentar encaixar na Bíblia. Então, esquece a experiência e deixa a Bíblia modelar a tua experiência. Então, se a gente vai falar sobre anticristo, sobre sistema do mundo, sobre grande tribulação, nós podemos entrar nisso. Mas o que eu queria deixar bem claro é que todas essas teorias é conspiração.
Então, não é Bíblia, é teoria. Então, assim, pode ser que dentro desse monte de teoria, pode ser que alguém acerte alguma coisa. Mas é teoria. Então... Fábio, algumas pautas que a gente vê e que estão corretamente associadas à nova versão, vamos dizer assim, da nova ordem mundial, ao atual Great Reset. Existem alguns assuntos que estão sendo falados e a nova versão da nova ordem, da tentativa de uma nova ordem mundial, enquadra algumas medidas. A primeira é a tal da renda mínima universal. Tá sendo muito falado sobre isso, e economistas avaliam a viabilidade de a gente estabelecer uma renda mínima universal que garanta que todo mundo saia da faixa da pobreza extrema, o que inclusive estimularia o consumo. Garantia de assistência médica global, uma espécie de hipervigilância, o que a rede social já garante de uma forma muito efetiva. Recomendo, por exemplo, que você assista o filme O Círculo. É um filme bem intrigante nesse sentido e fala muito sobre hipervigilância a partir de redes sociais e tal. Aí vem alguns pontos que aí a galera tá bugando direto. Uma das pautas da tal nova ordem mundial, nova ordem mundial, é, por exemplo, a obrigatoriedade de vacinas para a circulação e para pactos internacionais, para imigração, exigência de passaporte genético, um capitalismo de vigilância. Isso aí vem a evolução das transações comerciais. Aqui no Brasil, em 2020, eclodiu o Pix, que por meio de uma identificação personalíssima, que você carrega para todo lugar e você facilita transações bancárias. E alguns evangélicos mais atentos, mais inteligentes, reportaram e conseguiram fazer a brilhante constatação que o nome Pix é o contrário de chip. Cara, eu nunca ouvi isso, mas tá sendo bem divertido. Continua. Meu amigo, olha, você está lendo muito pouco livro de escatologia, mas eu não sei se todos já repararam, mas chip e Pix são acrônimos aqui, são contrários um ao outro. Então, os bancos estariam envolvidos, obviamente, numa trama capitalista que é da esquerda, entenda como quiser isso, para implantar o chip da besta nas pessoas. Qual é a constatação que eu tiro disso, Fábio? É o seguinte, é que as pessoas estão entendendo um cenário profético escatológico de últimos tempos, manifestação do anticristo e da besta, como assim? Que você está andando na rua, você, crente, fiel em Cristo, a vida inteira, recebeu Ele como seu Salvador, como seu único e suficiente Senhor e Salvador, tem uma caminhada amparada com seus pecados, tal, mas caminhando rumo à perfeição e se arrependendo diariamente, caminhando com o coração devoto. Mas um dia, o seu gerente de banco lhe engana e você assina voluntária, mas enganosamente um contrato e ponto. A marca da besta tem você está condenado. Mas você andou na rua, tropeçou, caiu na marca da besta e se lascou, está no inferno agora por toda a eternidade, queimando um lago de fogo. A despeito de uma salvação que Cristo operou no seu coração. Então, há um medo coletivo nas igrejas entre os crentes que leram a Bíblia uma vida inteira de andar na rua, tropeçar na marca da besta, de chegar num posto de vacinação ali na UPA, no PSF, e a tia da vacina, em vez de colocar uma vacina que vai te curar de um vírus, não coloca um chip da besta que vai fazer você ter um 666 na testa pro resto da tua vida. Então, Fábio, é possível pegar a marca da besta dessa forma? A marca da besta é um Pix, é um chip? Esclarece pro povo aí, porque eu tô preocupado em perder minha salvação agora, Fábio. Você falou muitas coisas essas últimas frases, você falou muitas coisas impossíveis. Bom, eu vou tentar responder isso da maneira mais responsável possível, porque... eu estou fazendo isso de maneira responsável, mas eu sempre faço isso com muito bom humor. É porque... responsável que eu falo não é por causa de bom humor. Eu vou tentar desenvolver um raciocínio e eu vou citar passagens. Então, se você está anotando aí, anote. Se você não está, pega uma caneta e anote para você ler depois. Então, a primeira coisa sobre
o anticristo e a marca da besta? Primeiro, ninguém vai receber a marca da besta de forma involuntária. A Acidental, né? marca é acidental. A marca da besta é algo que a pessoa vai abraçar. Porque todo aquele que receber a marca da besta, essa pessoa não está com seu nome escrito no livro da vida. Então não tem esse negócio de, eu tô salvo aqui hoje, eu sou crente, aí eu recebi um chip, agora recebi a marca sem querer. Não. Então a marca são pessoas que vão se submeter a esse sinal da besta. Ponto. O que é a marca da besta na minha visão? Tá? E eu vou citar Apocalipse capítulo 13, versículo 7. Então, Apocalipse 13, 7 diz o seguinte. Apocalipse 13 vai falar sobre a besta, a operação da besta. A besta é o anticristo, né? Nessa primeira porção de Apocalipse 13. Então, a besta, ela vai lutar contra os santos. Está escrito lá, no Apocalipse 13, 7. Ele vai lutar contra os santos e vai receber autoridade para lutar ou resistir ou influenciar pessoas de toda a tribo, povo, língua e nação. Então, ponto. Então, o que acontece é que vai levantar-se a besta, o anticristo. Depois a gente vai falar sobre isso, espírito de anticristo e o anticristo, como é que é isso? Mas vamos colocar, o anticristo se levanta e ele vai lutar contra os santos e vai receber autorização. A palavra autoridade, euxosia, pode estar relacionada à autorização. Então ele vai receber autorização para exercer influência, resistir. Essa besta que sobe do mar é o anticristo. Sim, a besta da terra é outra coisa. Então, a besta do mar. Então, autoridade para se levantar contra pessoas de toda a tribo, povo, língua e nação. Aí, o que acontece é o seguinte, que em Apocalipse 14, no versículo 9, vai falar sobre a marca da besta ou o sinal da besta. E aí, vai dizer que todo aquele que adora a besta, ou seja, se curva diante da besta, recebe a sua marca. Então, ninguém vai receber a marca de forma acidental. Para você receber a marca, você vai ter que se submeter à besta, que é o anticristo. E essa passagem diz que a marca é uma marca na testa e no braço ou na mão. E essa passagem é antagônica a Deuteronômio 6, que é o Shema. Então, a marca da besta é na testa e na mão, assim como lá no Torá, lá no Deuteronômio 6, vai dizer a seguinte, ouça Israel, né? E aí tem aquela expressão lá, atarás como sinal as minhas palavras na tua mão e na tua testa, entre os seus olhos. Então, olha, você pegou? Você pegou aí, quem você está assistindo? A marca da besta é uma... Como é que seria a palavra bonita para dizer? Uma marca antagônica? Uma réplica, uma tentativa de imitação barata, mas uma... Isso. Uma imitação do sinal dos santos. Qual é o sinal dos santos? O sinal dos santos em Deuteronômio 6 nós vamos abraçar as palavras de Deus, a lei de Deus, e vamos amarrar ela na mão e na testa. Isso está relacionado ao filactério. Então, você já viu foto de judeu orando lá no muro? Você vai ver que eles amarram uma fita de couro. Depois você bota no Google aí, filactério. Eles amarram uma fita de couro e botam uma caixinha aqui no braço, que é perto do coração, e amarram uma fita de couro aqui na testa. E dentro dessa caixinha eles botam um trecho da Torá. Por quê? Eles amarram no braço e na testa, porque isso significa que aquele que se submete à lei de Deus produz um tipo de pensamento, um tipo de mente que produz um tipo de ação. Então, testa, tipo de mentalidade. Braço, um tipo de ação.
Tá muito complicado? Então é o seguinte, Perfeito. quem se submete a Deus recebe a marca do Cordeiro. Porque em Apocalipse, todo mundo fala da marca da besta. Mas quase É, ninguém fala da marca do Cordeiro. tá embaixo. Então a marca do Cordeiro em nós é o Espírito. Porque a Bíblia vai dizer, as profecias, que o Espírito vem sobre nós para escrever a sua lei em nós, Lindo isso. em tábuas de carne. Então, o que é Lindo isso. a marca de Deus? A marca do Cordeiro. Todo aquele que se submete ao Cordeiro, a Jesus, recebe a marca do Cordeiro, que é o Espírito. E o Espírito nos leva a nos submeter à lei de Deus. Isso produz um tipo de pensamento justo e um tipo de ação de justiça. Testa, mente. Dito isso, eu digo, o que é a marca da besta? A marca da besta é uma maneira de pensar que produz uma maneira de agir. É um sistema. Então, vai ter algo físico? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o que define a marca da besta não é um chip, não é o Pix, não é o cartão de crédito, não é se você usa o tênis da Nike, já se usa. Código de barra. Você pegou a época do código de barra Até também? pouco tempo atrás, até alguns anos atrás, o único livro do planeta que não tinha código de barra era a Bíblia. Por causa disso. Porque as pessoas achavam que o código de barra era a marca da besta. Então, Marca da nova era. o que é a marca do anticristo? São pessoas que vão se voltar para ele, vão se submeter a ele e vão ser influenciados pelo sistema que ele vai produzir no mundo, que vai produzir uma maneira de pensar e uma maneira de agir. E essa Uma ideologia que produz comportamento. Isso. Essa ideologia tem inimigos. E quais são os 3 maiores inimigos do anticristo no mundo? Aí a gente vai para a profecia. Quais são os 3 maiores inimigos? A família, porque a família é a estrutura que Deus estabeleceu na terra para revelar sua justiça, desde o Jardim do Éden. A primeira estrutura que Deus estabelece na terra para revelar a sua justiça é a família. Então, Satanás quer destruir os conceitos de justiça da família. Inimigo número 2, Israel. Satanás quer destruir Israel porque Israel é o povo da promessa. E se você não acredita nisso, você rasga 2 terços da sua Bíblia. Rasga Romanos 11 também. Então Israel sempre foi, desde o início, inimigo de Satanás. Ele quer destruir Israel. E o terceiro é a igreja como um todo, né? O corpo global, o corpo místico de Cristo, que vai envolver o remanescente de Israel e os gentios, os crentes gentios. Então Satanás quer destruir família, destruir Israel como nação e quer destruir o povo de Deus na terra, que é formado dos remanescentes de Israel e dos gentios cristãos. Não sei se eu estou falando muito mais. Não, e só para amarrar até aqui, é importante a gente dizer, nova ordem mundial não é uma expressão bíblica, ponto. Nova ordem mundial é um assunto recorrente, mais velho que andar para frente, não é coisa nova, não surgiu agora, não é um plano que... É um assunto que sempre vem à tona depois de uma catástrofe e um colapso econômico, depois de alterações políticas em ordem global. Isso se fala desde muito tempo atrás. Primeira, Segunda Guerra se falava disso. Início e fim da Guerra Fria se falava disso. E ponto. Porém, nós acreditamos, com base nas profecias bíblicas, em uma pauta e um agendamento para um governo terreno, temporário e precário do anticristo, que inclusive a sua derrocada também já está profetizada, então cremos nessa agenda profética. Se isso pode ter a ver com algumas das pautas da nova ordem mundial, pode ter a ver, mas a gente não pode pautar o relógio bíblico com base nas nossas experiências e observações empíricas apenas, com base inclusive nas nossas concepções partidárias e com base nas nossas
manias de demonizar partidos e vertentes políticas contrários ao que a gente pensa. Pronto, só para amarrar o que a gente falou até agora, para a gente poder caminhar. Vamos lá. Uma pergunta, e eu e Fábio, a gente tem um princípio de treta, como um princípio de dores acerca disso. Fábio, anticristo é um homem, é uma ideia, é uma empresa, é um time de futebol, vermelho e preto, com sede na Gávea. O que é o anticristo? Me fale aí. Então, essa é uma pergunta que é polêmica e há muita divergência. Então, eu vou dar o meu ponto de vista e a minha maneira de ler a Escritura. Antes de eu falar o que eu penso, eu quero falar como eu leio a Bíblia, que é sempre bom falar. Eu tenho muita dificuldade, você conhece mais do que isso. Eu tenho muita dificuldade da escola neoplatonista, da influência da escola neoplatonista na maneira de ler a profecia bíblica. Lá para o século III, século IV, você sabe, Orígenes, ele é um cara que Alexandria em peso, né? Então, Orígenes nasce em Alexandria, e Alexandria é fundada por Alexandre o Grande, que foi discipulado por Aristóteles. Então tem toda uma história aí por trás, né? Então, uma coisa interessante, estudando a Começa história... em Filon, antes de Orígenes ainda tem Filon, ou Filão, Sim. Que ele traz toda essa concepção hermenêutica, filosófica, de enxergar a vida por meio de alegorias. Então a vida para ele é constituída a partir disso. Mas o Orígenes, ele meio que... Orígenes bebe, Filon, mas ele come Filon com farinha naquilo. Mas ele, cara, ele estabeleceu um legado que, vamos respeitar, o cara era bom. Total. O cara é monstruoso. E se tem dois caras bons nessa história aí, de discipulado, vamos botar três. Um foi Platão, outro foi Alexandre, que helenizou o mundo, maluco. Monstro. O Império Romano entra e a cultura grega permanece. Nunca vi isso na minha vida. Fortíssimo. E aí, levanta, né, Orígenes, Filo, né? Fala. Filon. Eles unem a filosofia grega com a teologia. E a maneira de ler a profecia era alterada. Tanto é que Agostinho, você sabe disso, era um neoplatonista. E ele dissemina isso até Lutero, Calvino, esses caras, eles abraçaram isso com força. Então, para os irmãos reformadinhos que amam, que tem Agostinho quase no seu trono de exaltação e adoração, saiba que ele adorava uma alegoriazinha, viu? Agostinho, era fanzoca de uma alegoria. Vamos defender um pouco, né? Ele era um gênio, né? O cara que inventou... Monstro. O legado dele é... O cara que inventou duas linhas escatológicas, né? O mesmo cara. Não, o legado dele é questionável. Inventou o amilenismo e pós-milenismo. Como é que faz isso? Não sei. Mas o cara era um gênio. Mas é um fato. A maneira dele ler a profecia foi muito influenciada pelo sistema alegórico grego. Por que eu estou citando essa bagunça toda? Porque, a partir desse momento, toda vez que um teólogo, vamos dizer, dessa linha neoplatônica, ele lia uma profecia e isso não se adequava à razão ou não fazia sentido na teologia dele, o que se fazia? Tudo isso é simbólico. Simbólico. Então eu tenho muito problema com essa linha. Ponto. Agora, o outro problema é que a gente tem hoje uma galera que é full literal. Que também é um outro problema. Outro extremo. Eu amo o Mike Bickle, assim, eu acho que ele é um cara fantástico nessa área, mas às vezes ele é um cara que é literal até demais, assim. Aí opa, calma, né? Vamos relaxar aí. Então, assim, por que eu estou contando isso? Porque eu vou fazer uma narrativa. Então a gente tem que ter uma clareza. É claro, por enquanto. Para mim, a profecia diz o que ela tem que dizer. Então o que está escrito é o que está escrito. A não ser que, se você, analisando a Bíblia de forma panorâmica, aquela profecia, ela destoa da teologia bíblica. Então aí ela é simbólica. Fez sentido? Tem. Então tá. A gente chama isso de análise sistemática. Isso. Dito isso, eu vou citar algumas passagens para dizer o que eu creio do anticristo. Primeira passagem para mim que cita o anticristo é Gênesis.
no proto-evangelho. Gênesis 3,15. 3,15. Que todo mundo fala de Cristo, Jesus, mas tem um personagem ali que ninguém pula. Porque diz lá que ele diz para a serpente: vou colocar inimizade entre ti e a mulher, até aí tudo bem. E vou colocar inimizade entre a tua descendência e a descendência da mulher. Ou seja, a descendência da serpente e a descendência da mulher. Aí ele termina dizendo, e a descendência da mulher te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Segundo a teologia, essa é a primeira vez que o evangelho ele é proclamado de forma direta na Escritura. Então, é consenso, você sabe disso, que a descendência da mulher, assim como o descendente de Abraão, a descendência de Abraão, e assim como a descendência de Davi, está falando de Jesus. E a descendência da mulher é o Cristo que esmaga a cabeça da serpente. Então, o descendência da mulher não é simbólico. É literal, é uma pessoa, é o Cristo. Okay. Então, se a descendência da mulher é uma pessoa, é o Cristo, então a descendência da serpente também é uma pessoa. É engraçado que ninguém nem se pergunta quem é a descendência da serpente. Porque todo mundo pula. Porque assim, eu acho divertido o pessoal falar assim, não, a descendência da mulher é literal, mas a descendência da serpente é simbólico. Pô, me ajuda aí. Ou tudo é simbólico ou tudo é literal, cara. Pô, me ajuda. Então é o seguinte. Então existe uma luta entre Satanás e a mulher aí tem uma série de implicações, mas basicamente é o povo de Deus e também a humanidade. E existe uma luta entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. O descendente da serpente e o descendente da mulher. Essa é, para mim, a citação primária do Messias e também a citação primária do anticristo. Dito isso, 1 Pedro 1,10 vai falar o seguinte, que o Espírito de Cristo estava sobre os profetas no Antigo Pacto. E no primeiro pacto, na Antiga Aliança, todos os profetas que se levantaram estavam sob a influência do Espírito de Cristo. E eles profetizavam acerca do Cristo que viria. Beleza? Então, a mesma passagem, 1 Pedro 1,10, fala do Espírito de Cristo e fala do Cristo. Ok. Beleza? Então, o que eu acredito? Que no primeiro pacto, em todo o Antigo Testamento, o Espírito de Cristo estava sobre profetas, sobre reis, sobre sacerdotes. 1, 10 e 11, tá? Isso, 1 Pedro 1, 10 e 11. Então, o Espírito de Cristo, ele opera em toda a história da humanidade. Então, mais um dia, o Cristo, ele encarnou. O próprio Cristo, aliás, diz, vocês conhecem e amam, vocês leem as Escrituras porque julgam ter nelas vida eterna. Talvez vocês não saibam que elas testificam de mim. Então ele vai dizer isso em João capítulo 5, falando para os fariseus. Olha, vocês se dedicam bem, mas vocês não sabem que elas testificam de mim. Ou seja, o meu Espírito, ele está revelado no meio de todas as Escrituras. No caso, o Primeiro Testamento, a que se referia. Então você agora está dando o panorama do Espírito de Cristo influenciando todos os profetas que vieram antes dele. Isso. E aí eles apontam para o Cristo. Então a mesma passagem fala das duas realidades. Eu acredito que esse é um paralelo para o anticristo. 1 João 4,3 vai dizer o seguinte, que o espírito ele fala sobre o espírito do anticristo. Aí ele fala assim, que o espírito do anticristo que vocês têm ouvido vem. Ou seja, está falando de algo futuro. Ele vem. Mas ele já está no mundo. Então, olha que eu parar. Então, assim como o Espírito de Cristo já estava no mundo, operando nos profetas, ele, um dia, o Cristo, encarnou. Da mesma forma, 1 João 4,3 vai falar que o Espírito do anticristo já está no mundo. Mas ele vem. E aí, agora eu vou citar outro texto, 2 Tessalonicenses 2, do 7 ao 9. Aí ele fala o seguinte, que o ministério da iniquidade já opera, já está no mundo.
2 Tessalonicenses 2, do 7 ao 9. 7 a 9. O ministério da iniquidade já opera, já está no mundo. Aí tem aquela história até aquele que o que detém vai ser afastado. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja retirado, ou seja, seja posto de lado, a palavra no grego. E aí muitos se perguntam, quem é esse? É o Espírito Santo, se é a igreja, se é Deus, se é a linha pré-tribulacionista diz que é a igreja que está segurando ele, quando a igreja for arrebatada, ele se manifesta. É a linha pré-tribulacionista, interpreta esse texto dessa forma. Por favor, discutindo esse mistério agora. Para mim, quem está segurando o anticristo é Deus. Ponto. Quem tem esse poder, né? Ele é o soberano. Até porque vai falar que... É polêmico isso que eu vou falar, mas a Bíblia diz que a besta sai do abismo. Então, o abismo é a prisão de Deus. Né? Então, a prisão de Deus. É o lugar onde Deus aprisiona pessoas. Tá dizendo... Tome essa. Apocalipse 20 vai falar que Satanás vai ser aprisionado aonde? No abismo. Então, essa é uma heresia pessoal aí, mas essa aí você ignora. Mas aí, no 2 Tessalonicenses 2, do 7 ao 9, fala que o ministério da iniquidade já opera. Aí no 8 fala assim, então será de fato revelado o iníquo. O iníquo, né? E aí, o que eu acredito? Eu acredito que assim como o Espírito de Cristo estava no mundo e um dia Cristo encarnou, assim, de igual forma, o Espírito do Anticristo sempre operou no mundo. Sempre. Operou sobre pessoas que... O Espírito do Anticristo sempre operou no mundo, influenciando pessoas para se levantar contra a justiça de Deus, contra Israel, contra o povo de Deus, contra o plano de Deus, contra a lei de Deus. E se você olhar na linha, né, da redenção, você vai ver sempre alguém operando no espírito do anticristo antes que alguém operou no espírito de Cristo. Por exemplo, você vai ver Caim antes de Sete. Você vai ver Nimrod antes de Abraão. Você vai ver Faraó antes de Moisés. Antíoco Epifânio antes de Judas Macabeus. Você vê Herodes antes de Jesus. Então, eu acredito que o espírito do anticristo sempre operou sobre pessoas que queriam estabelecer escravidão nas nações. Todo imperador da história, Faraó, Nabucodonosor, Ciro, toda essa galera aí, Dario, toda essa galera estava submetida à soberania de Deus, mas toda essa galera estava sendo influenciada pelo espírito do anticristo, porque todos eles se levantaram para tentar destruir o povo de Deus. E Deus permitiu, conhecendo presciente como permitiu que essas pessoas se manifestassem, para que também se manifestasse o remanescente, para que também se manifestasse o Espírito de Cristo, por meio de tantos e tantos que vieram antes dele, e que agora a igreja encampa essa missão de também fazer valer. Uma das coisas que eu gosto nesse ponto muita gente pergunta, o fim dos tempos vai ser marcado por uma apostasia ou por um avivamento? É uma pergunta muito, muito recorrente, né? O que normalmente eu respondo, ambos os dois. Isso não é ser murista, isso é interpretar a Bíblia. Na mesma sorte em que antes da cega, antes da colheita, cresce o joio, se mostra, se manifesta enquanto joio, também cresce o trigo. Cresce, se manifesta e se diferencia do joio, sendo mais trigo do que nunca. Então, é uma frase bem recorrente nos escatologistas modernos, modernos digo, os de hoje, que eu conheço, não das teologias modernas, mas é que os piores dias do mundo tendem a ser os melhores dias da igreja. Os dias mais iníquos e mais hereges, mais apóstatas do mundo e do joio enquanto manifesto, enquanto tal, serão os dias mais vibrantes, mais poderosos, de maior manifestação, de avivamento e de poder e de manifestação do Espírito de Cristo por força da igreja, por atuação da igreja. Como é que você vê isso, Fábio? Você falou como um belo pré-milenista histórico. Parabéns. Deixa de groselha, segue o barco. Tu tá se convertendo. Então, e aí o que acontece? Como eu estava falando, o espírito do anticristo sempre opera, mas o que eu acredito é que uma hora vai se levantar o anticristo.
E aí, Um homem, uma pessoa física com CPF. Isso. E aí, eu acredito que esse cara, que vai se levantar antes da vinda de Jesus, ele vai estabelecer algum tipo de sistema que está relacionado à política, está relacionado à economia, está relacionado à estrutura armamentícia, está relacionado à religião. Então vai influenciar essas áreas e vai produzir uma resistência, uma perseguição contra Israel e o povo de Deus. Essa é a maneira que eu leio. Só que, ao mesmo tempo que vai haver a maior luta, a maior resistência, a maior tribulação da história da humanidade. A grande tribulação. Sim, vai haver a maior derramamento do Espírito da história da humanidade. Vai acontecer nesse mesmo tempo. Cumprimento pleno de Joel capítulo 2, versículo 28 em seguida. Porque vai falar lá que antes do grande e terrível dia do Senhor, vai o Espírito... Porque muita gente interpreta que Joel 2 já passou, que foi só o Pentecoste e pronto. Não, tanto é mas que esquecem Pedro, que há uma ligação direta antes do dia do Senhor. Porque Pedro, quando ele cita, ele está falando assim, isso é que deveria acontecer nos últimos dias. E Hebreus 1 diz que os últimos dias começaram com a encarnação de Jesus. Então a gente já está nos últimos dias, ó, até um tempão. Mas o dia do Senhor está relacionado ao estabelecimento do reino dele, da plenitude do seu reino sobre a terra. Então, ao mesmo tempo que vai ter um tempo de tribulação, perseguição, martírio, vai ter um tempo de grande derramamento do Espírito Santo, de grande avivamento. Aí tem um ponto que eu quero salientar, não sei se vai estourar o tempo. Que eu quero chamar atenção para uma passagem que Jesus deixou registrado na Escritura, dizendo que nós precisamos estudar no que se refere a essa operação do anticristo, esse sistema do anticristo, essa operação que vai influenciar nações, essa influência que vai produzir um tipo de pensamento e um tipo de ação. Jesus deixa registrado em Mateus 24,15 a seguinte frase: quando vocês virem a abominável dissolação do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, aí ele fala uma parada muito louca. Quem lê, entenda. Então, queridos amados irmãos do avivamento, Jesus está falando sobre a volta dele, está falando sobre grande tribulação, está falando sobre falsos profetas, falsos cristos, um sistema que vai produzir perseguição, apostasia, frieza. Ele está falando o seguinte, que quem lê Daniel entende. Eu acho que Jesus estava certo. O pessoal fala assim, mas o que eu preciso estudar? Qual livro eu preciso comprar para aprender sobre o fim dos tempos? Você precisa comprar aquele livro da capa preta, é a Bíblia. Aí você abre em Daniel e lê Daniel. Se for Bíblia de Zascope, não tem capa preta, não. Capa colorida. Não, tem, pô. Tem uns que é... A Maranata é preta, tá, a Maranata é preta, pô. A Bíblia Maranata, preta e dourada. Eu só tenho um questionamento para falar com o Douglas. Já falei para ele. Ele tem que fazer Bíblia para velho, bicho. Pô, aquelas Bíblias... Bíblia para quê? Bíblia para velho. Aquelas letras são pequenininhas, mano. Como é que tu fica assim? Bíblia letra jumbo. Então, assim, eu quero deixar algo para estudar, os irmãos. Então, Jesus está citando Daniel 11. Ele está fazendo uma citação direta de Daniel 11. E o final do livro de Daniel, os 2 capítulos é uma narrativa só. Né? Daniel 11 e Daniel 12 é um discurso só. E aí, Daniel 11 afirma que vai se levantar um príncipe do norte que vai invadir Jerusalém. E aí, muita gente associava essa profecia ao período interbíblico de um cara chamado Antíoco Epifânio, que foi um imperador do norte, que norte aqui é Império Seleucida, né? Quando Alexandre... A partição do Império Grego. Isso. Alexandre morre, o império é dividido em 4 partes, e os mais fortes eram o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Sul eram os Ptolomeus, né, que é o Egito ali, os faraós, né, que vai dar lá na Cleópatra, e
E o Império do Norte era os Seleucidas, que é todos aqueles países ali do Oriente Médio ao norte de Jerusalém. Então, Irã, Iraque, Turquia, Síria e aquela parte toda ali. Então, vai se levantar um líder do norte que vai invadir Jerusalém. Outra passagem paralela a isso é Ezequiel 38, que vai falar sobre Gog e Magog. Então, Gog e Magog está falando que vai existir um príncipe chamado Gog, da terra de Magog. E ele vai vir do norte de Jerusalém para invadir Jerusalém. Então, muita gente associou essa passagem com Antíoco Epifânio, porque ele fez isso. Ele veio do norte e invadiu Jerusalém. Só que aí Jesus, em Mateus 24, ele está apontando para o futuro. Aí muita gente depois associa com o ano 70. Né, que o Império Romano, né, invade Sim. Jerusalém, mas eu acredito... Destruição do templo por Tito. Isso. Eu acredito que essa é uma citação direta de um líder que vai vir do norte de Israel, que vai invadir Jerusalém, e esse cara é o anticristo. Então... Peraí. O anticristo não era Joe Biden, pô? Não. Você tá bagunçando agora. Peraí, todo mundo sabe. Todo mundo sabe que o anticristo... Fábio, por favor, cara. Mas não era o todo mundo sabe que o anticristo é o Papa. Ou o Papa ou o Joe Biden, pô. Aí tu vem dizer agora que o cara vem do Oriente Médio. Ou Lula, né? Ainda tem, pô, o sete pele dos 9 dedos. Então, por favor, cara. Então, assim, o que eu quero alertar os irmãos é o seguinte. Não existe nenhuma profecia sobre o fim dos tempos que cita Estados Unidos. Zero. Não tem nenhuma profecia do fim dos tempos que cita Brasil, Austrália. Entendeu? O brasileiro quer ser protagonista em tudo. Argentina. Entendeu? Oceania. Não tem. Você precisa entender que a profecia é muito clara, que a grande tribulação ela não é tão grande assim. Ela tem um epicentro que é tudo que está em volta de Israel. Todas as profecias bíblicas apontam para os cumprimentos finais de Israel, Oriente Médio, Leste Europeu e Norte da África, que é exatamente as nações que sempre se levantaram contra Israel. Então, vamos parar de especular o nome do anticristo. O pessoal pergunta assim, mas quem é o anticristo? Quem que você acha que é? Não sei. Por quê? Uma pergunta aqui, você perguntou se ele já nasceu. Não sei? Eu não sei. Como é que você sabe quando Jesus voltar, querido? Quando alguém arregimentar um exército e invadir Jerusalém, vindo do norte, aí você conversa comigo. Aí a gente vai poder falar assim, eu acho que Jesus está voltando. Fábio, anticristo é muçulmano, é do Islã? Não sei. Tá, eu vou perguntar pro Joe Richardson, você não sabe nada, cara. Não, mas interessante que o Joe Richardson, no início dos livros, ele fala assim, isso que eu vou falar agora é uma teoria. O Joe, ele fala, isso aqui é uma teoria. Ele não está afirmando que isso é a interpretação correta e única da Escritura. Então, ele acredita que, de fato, está associado com o Islã. Faz sentido o que ele fala? Faz. Só que no tempo da Guerra Fria, também fazia sentido falar que vir do norte era vir da Rússia. Vir da Rússia. No tempo Alguém perguntou, e a China? Não tem nada, não tem profecia. Esquece China. No tempo de Adolf Hitler, fazia sentido. Fazia sentido. Associar, porque está dizendo que o anticristo quer destruir Israel. Não está escrito nas profecias? Exatamente. Quando o cara quer matar o povo judeu todo, o problema a maior tentativa de extermínio de uma raça, de uma nação, né? De um povo que a gente catalogou nos últimos tempos. É, de fato, o Holocausto. Então, eu acredito que a gente tem que ficar atento às profecias. Então, eu queria indicar aos irmãos o estudo de Daniel 11:12, Ezequiel 38, Zacarias 14, Mateus 24:25, Apocalipse 19, Salmos 2. Então, são profecias que isso é fim dos tempos. Qualquer coisa que sai disso aí, gente, é especulação.
Especular é pecado? Não. Você pode especular à vontade, mas afirmar as coisas usando... Tentar encaixar a profecia naquilo que você acha. Eu gosto do que diz Fez sentido o que eu falei? Muito, muito, claro. Eu gosto do que diz nosso amigo Daniel Vieira, aqui Sim. da Escola Siga-me, aqui de Salvador. É um amigo nosso comum, já esteve aqui em live comigo. Daniel é professor de escatologia, ele usa uma frase, eu não sei de quem é, se é dele, mas faz muito sentido para mim, que no campo da escatologia, a gente tem muito mais esperanças do que certezas. Eu acho isso legal. Não quer dizer que a gente não tenha algumas certezas, a gente tem certezas. A gente tem a certeza de que Jesus vai voltar, a gente tem a certeza da parousia, tem a certeza do Maranata, a gente tem certeza de um reino de Cristo, a gente tem certeza de que alguns sinais vão se cumprir, de que haverá um sistema anticristão prévio à volta de Jesus. A gente tem certeza que haverá uma tribulação, a gente tem algumas certezas, mas a gente tem muito mais esperanças e expectativas em cima dessas certezas. Então é complicado cravar certas coisas que a nós não foi dada a oportunidade de conhecer. Fábio, eu acho que a gente já esclareceu muita coisa, a gente caminhou num período bem legal aqui. E aí eu tenho que reforçar, porque o tema é Nova Ordem Mundial. Nova Ordem Mundial é uma pauta política econômica muito e muito e muito antiga. Ela é secular, secular porque já tem séculos, sabe? Já tem mais de um século. Comumente isso é associado a uma pauta escatológica, mas Nova Ordem Mundial não é uma expressão bíblica. Entendemos nós que a pauta do anticristo, a pauta escatológica, final dos tempos, nada tem a ver com vacina, pelo menos no chip da besta não tem nada a ver com isso. Então, acho que Fábio vai concordar que cristão não tem que ter medo e resistência à vacina, pelo medo de ganhar um chip da besta. Jamais. Não tem que ter medo de assinar um contrato com o seu banco para fazer o Pix na sua conta, porque isso é chip da besta. Aliás, achar que o Pix é o chip da besta parece ser o novo chip dos bestas. Eu ia falar isso. Quem acha que o Pix é o chip da besta é uma besta, mas continua. Mas, vamos lá. Então a gente precisa ter esses postulados em mente para que a gente não entre numa paranoia cristã e o fato de ser cristão não lhe impede de pensar, não lhe impede de raciocinar, não lhe impede de estudar e não lhe obriga a aceitar qualquer abobrinha que você ouve nos púlpitos por aí, tá bom? Então cuidado com o que você ouve. A Bíblia é muito clara no que ela quer dizer e é muito obscura no que ela não quer dizer. Então não dá pra gente ficar simplesmente locubrando e pensando coisas. A gente falou, por exemplo, sobre nenhuma profecia ligar a figura do anticristo a, por exemplo, China, Estados Unidos. Você não falou, por exemplo, do Papa. Há teorias e mais teorias muito fortes em cima do pontífice católico romano. Você vê alguma profecia ligada a isso, Fábio? Historicamente, eu já ouvi 1 milhão de teorias sobre isso. Boa parte da teologia, escatologia dos nossos irmãos adventistas, por exemplo, é firmada nisso, da existência de uma ligação direta do pontifício católico, do sumo pontifício católico, à figura da besta e do anticristo. Você vê alguma possibilidade escatológica e profética nisso? Não. Eu também não. Eu também não, mas vamos lá. E agora eu tenho algumas perguntinhas aqui, Fábio. Eu queria que você gastasse comigo só os últimos 10 minutinhos aqui. Vai ficar salva essa live, gente. Fica tranquila. Algumas manifestações muito bonitas aqui. Jesus está voltando, Maranata. Glória a Deus por isso. Eu estou animado com essa esperança. Fábio, uma pergunta. Sobre trombetas. Muitas pessoas acreditam que as trombetas, ou pelo menos 3 delas, já tocaram. Como é que você vê o toque das trombetas? Apesar de eu ter que deixar muito claro que trombetas só tocam depois de os selos serem abertos e desatados, mas eu queria que você dissesse, porque eu já disse isso 200 vezes e ninguém me escuta. Mas você é uma voz de peso no Brasil. Pô, mas eu já falei 200 vezes também que tatuagem não é pecado e ninguém me escuta, então... Então vamos lá, por favor, me diga. Já tocaram 3 trombetas? Então, já ouvi isso também. Já estamos na 4ª trombeta, estamos na 5ª trombeta. Então, no caso, não. Apocalipse fala sobre 3 eventos de 7.
7 selos, 7 trombetas, 7 taças da ira de Deus. Todos esses eventos estão relacionados ao tempo do fim. Todos esses eventos estão relacionados ao tempo da grande tribulação. Nenhum desses eventos ainda aconteceu. Por quê? Porque o primeiro evento, que é o primeiro selo, é a manifestação do anticristo. Que fala, deixa eu achar aqui o versículo, no versículo 2 do capítulo 6 de Apocalipse, diz que o primeiro selo foi aberto, e ele disse, né, ouvi um cavalo, olhei e vi um cavalo branco e seu cavaleiro segurava um arco. Isso é uma citação direta de Ezequiel 39, versículo 3, fala de que Gog ele vem com um arco marchando para Jerusalém. Lembra que eu falei do Gog que vem do norte? Lembro, claro. E foi lhe dado uma coroa e ele saiu como vencedor, decidido a vencer. Então essa é uma figura do anticristo que é... Mas não é Jesus aí, Fábio? Não. Não complica, cara. Não. Porque aqui está escrito, ele saiu como vencedor para vencer. Então, ele é o falso Cristo, que tem a aparência, aparentemente, ele tem uma aparência de bondade, porque ele está no cavalo branco. Mas o que acontece é que depois do que ele aparece, o cavalo branco começa a desatar os outros selos, que aí é só tribulação, confusão, fome, guerra. Então, o anticristo, ele vem com aparência boa, mas o que ele desata, o que vem depois dele, é morte, fome, guerra e desequilíbrio social. Muitos irmãos avaliam, e honestamente falando, sobre os primeiros eventos das 3 primeiras trombetas. Morte das criaturas marinhas, 1/3 delas, morte da erva verde, e as águas se tornam amargas. Esses seriam os 3 sinais das 3 primeiras trombetas. E aí eles dizem, esses eventos já aconteceram, as queimadas aí, as águas estão contaminadas, os peixes morreram. Não. Como é que vai ser esse toque de trombeta? E quando Jesus volta? Em que momento Jesus volta? Tá. Jesus volta na 7ª trombeta? Sim. Então, as trombetas, os selos, o primeiro selo é o anticristo e tudo que vem depois dele, né? Trombeta está relacionada ao povo de Deus. Quando se tocava a trombeta, era para 3 coisas. Chamar o povo para adoração, chamar o povo para arrependimento e chamar o povo para a guerra. Então as trombetas estão sendo tocadas no mundo, aqui, nesse caso, vão ser tocadas, para chamar o povo de Deus. Para quê? Para se voltar para Deus, para se arrepender e para guerrear. O que acontece é que todos esses eventos são juízos contra o sistema do anticristo. Então o anticristo vai levantar um sistema, isso, como eu falei, é um sistema que envolve política, envolve nações, envolve governantes, é um sistema bélico que envolve arma, é um sistema econômico que envolve dinheiro, é um sistema também que envolve religião. E todos esses eventos são juízos contra o sistema do anticristo. Quando Jesus volta, 1 Coríntios capítulo 15 diz que Jesus volta ao som da última trombeta. O momento da volta de Jesus é quando tocar a 7ª trombeta. É aí que Jesus volta. Esses toques serão sequenciados um após outro? Os eventos vão acontecer em escala assim, muito próximo do outro? Como é que a gente pode enxergar isso? Aí é o seguinte, aí entra no campo do não sei. A partir da 4ª trombeta, você vê o bicho pegando de forma muito mais pesada, que é matança de 1/3 dos homens da Terra. Então, meu irmão, é uma mortandade violentinha, né? Jesus vai, a sua volta é chamada na Bíblia por Isaías de o dia da vingança do nosso Deus. Eita lasqueira. Assim, não quero assustar os irmãos, mas a primeira vinda de Jesus, ele vem como cordeiro que se entrega, mas a segunda, ele vem como leão. As 2 últimas perguntas. O povo precisa ter medo da grande tribulação. E grande tribulação dá medo de ouvir, né?
É. Tem muita gente, eu não quero passar pela grande Não. tribulação. Tem muita gente que escolhe teoria, escolhe teologia, escolhe linha escatológica pela vontade, né? Por que você é pós-tribulacionista? Porque eu não quero passar pela grande Porque eu tribulação. tenho Que medo. lindo isso. Porque eu tenho medo. A gente precisa ter medo, Fábio. A Não. gente precisa ter medo da agenda do anticristo. A gente precisa evitar. Se você souber que o anticristo ele vai ser o dono do Santander, ó, Satandé, ó o nome. Caraca, essa também nunca ouvi, mas tudo bem. Tá, meu irmão. Você sabe que o cara é sardilosos. Pior que eu Ele tá tenho lhe conta. pegando. Você tem que. Pior que eu tenho conta no Santander, mas avança. Ele quer tua alma, cara. Você tem que sair do banco. A gente vai evitar isso. Como é que a gente. Por exemplo, se tiver alguma coisa a ver com a vacina, eu tenho que deixar de tomar a vacina. A gente tem que. Que postura escatologicamente a igreja deve ter nesse momento? Então, Mateus capítulo 25. É o 25 ou 24? Deixa eu ver aqui para não falar besteira. Porque para mim, Mateus 24 e 25 é uma coisa só. Eu nunca sei qual que é o 24 e qual que é o 25. É o 24. Eu falei errado. Mateus 24, versículo 42 diz assim: portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Então, a primeira coisa, a nossa postura é vigiar. E vigiar na Escritura está relacionada à oração. Então, Vigília, né? a nossa postura está relacionada à devoção. Então, primeira coisa, como esperamos o dia do Senhor? Nos voltando para Ele de todo o coração. Tendo uma vida piedosa, uma vida devota. E vida piedosa são homens e mulheres que estão diante dele em oração, homens e mulheres que têm comunhão com a Escritura, homens e mulheres que não abandonaram a comunhão dos santos, não deixaram de congregar, homens e mulheres generosos que abençoam pessoas. Então, essa é uma vida piedosa. Então, essa é uma postura. Seu coração coletivo. É isso. Sobre o medo. Nós não devemos ter medo da grande tribulação, porque nós vamos passar por ela, porque está cheio de Mateus 24. E por que nós não devemos ter medo? Porque a grande tribulação vai ser o tempo mais divertido da história da igreja. Vai ser o momento do maior nível de poder da história da igreja. Efésios capítulo 5 nos afirma que no fim dos tempos o Senhor vai levantar uma igreja gloriosa nas nações da terra. Assim como o Espírito entrou no túmulo para ressuscitar o corpo físico de Jesus e transformar o corpo físico de Jesus num corpo glorioso, o Espírito vai cair no tempo do fim para levantar uma igreja gloriosa. O corpo místico de Cristo vai se levantar em poder para dar testemunho do evangelho do reino em todas as nações da terra até que venha um fim. Então, o livro de Atos é um paralelo do tempo da grande tribulação. Então, o que tinha no livro de Atos? Avivamento, testemunho e perseguição. Martírio. Mas, quando eles eram martirizados, perseguidos, açoitados, eles se alegravam pela honra de sofrer pelo nome de Jesus. Então, para mim, Atos 1:8, ele não foi profetizado para o primeiro século. Ele está sobre a igreja e vai se cumprir plenamente no tempo do fim. Atos 1:8 tem três verdades. Derramarei poder do Espírito para serem testemunhas, palavra testemunha, Marte, para ser testemunha até os confins da terra. Então, o que aconteceu no livro de Atos? Poder, pregação do evangelho, manifestação, grande comissão e perseguição. espalhamento. O que vai acontecer na grande tribulação? Poder como nunca vimos antes. Nesse tempo nós vamos fazer obras maiores que Jesus. Eu acredito nisso de todo o meu coração. Sinais, prodígios e maravilhas vão ser derramados sobre a igreja para confirmar a palavra do testemunho do evangelho. Isso vai produzir um nível de comprometimento com a grande comissão que a igreja nunca teve na história, mas também vai produzir um nível de perseguição que nós nunca conhecemos. Então, você tem medo da grande tribulação? Não.
Fábio, vocês vão estocar comida para a grande tribulação? Jamais. Nós não vamos estocar comida na grande tribulação. Eu vou distribuir comida. Nós vamos multiplicar comida. Ah, Fábio, você precisa comprar arma. Vamos se armar. Não, a gente não tem que comprar arma. A gente vai orar e vai descer fogo do céu e vai matar os inimigos de Deus. Aleluia. Porque é engraçado, esse panorama, esse paralelo com Atos, ele é muito interessante, porque quando isso aconteceu, a descida do Espírito Santo daqueles homens, daqueles apóstolos, o que eles fizeram foi começar a vender as propriedades e tornar um ambiente coletivo onde o Espírito Santo tinha total e plena liberdade. E teve um homem, por exemplo, que ele foi fulminado junto com a esposa só porque vendeu por um preço e disse que era por outro, porque o coração dele não era coletivo. Era um coração que pensava em estocar. Era um coração que pensava em armazenar. O cara vendo a descida do Espírito Santo, testemunhando um avivamento público, notório, do qual ele poderia fazer parte, o pensamento dele estava em estocar, estava em armazenar e dizer que estava contribuindo. Era um evangelho de colocações, de expressões, mas cujo coração estava dividido. E olha que loucura, Saulo. Você citou uma parada que para mim é fortíssima. Eles venderam tudo que tinham, porque eles conheciam Daniel 9. E eles sabiam que Jerusalém ia ser destruída. Eles já estavam vendendo tudo, porque eles sabiam que Deus ia lançar eles para as nações. Quando, você sabe disso melhor do que eu, quando Tito envia o exército, a igreja já tinha saído de Jerusalém há muito tempo. Tanto é que os judeus ficam com raiva porque foram abandonados pela igreja. Então, eu acredito que esse é um paralelo para o fim dos tempos. Avivamento, grande comissão e perseguição. Isso vai acontecer. E eu quero deixar uma última coisa de esperança para os irmãos, que é a minha intercessão nesses dias, a minha oração. Quando a gente fala de anticristo, parece que está tudo perdido, que as nações vão se dobrar, que tudo não tem mais jeito. Mas isso não é verdade. Em Mateus 25 vai dizer que quando Jesus voltar, ele vai... a Bíblia diz aqui, a partir do versículo 31, ele vai se assentar no seu trono glorioso para julgar as nações. E ele vai separar as ovelhas do bode. Preste atenção, irmão que está me ouvindo. O julgamento das ovelhas e dos bodes não é de pessoas. Tem gente que acha que ele vai pegar uma pessoa e vai ser bode, outra pessoa vai ser ovelha. Aqui está dizendo que é julgamento das nações. E o que ele fala é que vão ter nações que vão ser julgadas por quê? Porque não acolheram os seus irmãos, os irmãos de Jesus. Resumindo, não vão ser todas as nações da terra que vão comprar a agenda do anticristo. Algumas vão comprar, outras não. Porque se todas fossem comprar, não teria julgamento das nações. Então a minha oração nesses dias pelo Brasil é que o Senhor possa vir sobre nós e derramar o seu Espírito sobre a Igreja do Brasil e também vir sobre todo o sistema econômico político do Brasil, para que quando o anticristo, quando esse sistema se levantar, nós como igreja e nós como nação não venhamos a nos submeter a essa agenda. Então, se, Saulo, agora você é místico, a profecia é verdade, nós seremos um celeiro de missionário para as nações, vai acontecer duas coisas na grande tribulação. Nós vamos ser um celeiro para enviar sementes, para morrer nas outras nações e para brotar frutos. E nós vamos ser um celeiro para receber os refugiados do anticristo no Brasil. Então eu acredito que nós precisamos orar pelo Brasil, para que o Brasil possa resistir, não apenas de forma espiritual, mas também de forma política, econômica, a esse sistema que já está sendo formado. Então essa é a minha intercessão. Amém. Amém. A pauta do anticristo não é algo para a gente ter medo, a grande tribulação não é algo para a gente evitar, não, muito pelo contrário. Quando essas coisas começarem a acontecer, basta a gente olhar para cima, que a nossa salvação está próxima. Nossa redenção se aproxima e vai ser o momento da igreja brilhar, como nunca brilhou. Ser igreja, como há muito tempo não é. Acho que a gente tem essa perspectiva, essa grande expectativa, essa grande esperança de que Jesus vai voltar e aí se cumprirá o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 13,
tudo que hoje é em parte, tudo que hoje é limitado, isso será aniquilado. Aleluia. Todas as dissidências, todas as facções, tudo isso será imediatamente quebrantado por esse poder. E então, o que é em parte será aniquilado pelo que é completo. Então, conheceremos ele como somos conhecidos. Aquilo que é imortal, aquilo que é mortal, vai se revestir de imortalidade. Aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. E aí, meu amigo, veremos uma glória nunca antes experimentada. Fábio, você é um amigo que eu ganhei de presente. Obrigado por mais essa conversa tão preciosa, tão rica. Eu vou ativar de novo os comentários aqui, mas eu já queria pedir para você se despedir, te agradecendo por mais seu tempo. É muito caro, eu sei que a sua hora técnica hoje está muito, muito cara. Olha quem fala. Obrigado pela conversa, obrigado pelo tempo, obrigado pelo seu coração, obrigado pelo seu cérebro, obrigado pelo seu estudo, obrigado porque você é brasileiro, cara. Obrigado por tudo. Valeu, até a próxima live, que eu ainda vou te incomodar outras vezes. Não, com certeza. Então eu queria deixar aqui um abraço a todo mundo, galera da Bahia aí, galera do Nordeste. É sempre um prazer. Em fevereiro a gente vai estar junto aí, vai ser bom pra caramba, vamos ver que ela não quer. Vai pregar na minha igreja dia 21 de fevereiro. Vai ser top. Vai ser benção. E também queria mandar um abraço a todo mundo e fazer um jabá aqui rápido. Você que quer estudar mais, aprender mais sobre o que a gente está falando, sobre profetismo, sobre como interpretar a profecia bíblica, a gente vai estar com um seminário online aí semana que vem. O tema é trazendo clareza sobre a profecia bíblica. Então, na verdade, o que a gente vai fazer é abandonar o serviço da profecia com base na experiência e voltar o serviço para a profecia com base bíblica. Então, se você quer participar, se você quer estudar sobre isso, se desenvolver no entendimento da profecia, entra no meu Instagram aí, FábioAP4, vai lá na minha bio, tem um link. Você entra nesse link, se inscreve e participa com nós. Vão ser 3 aulas, 2, 4 e 6 de fevereiro. Começa amanhã e vai ser bom pra caramba. Então é isso. Cola com nós. Abraço, Saulo. Abraço. E não esquece Valeu, meu irmão. Não esquece o nosso projeto, hein? Nós vamos fazer o quadro Você Não Entendeu Nada. Não era assim o nome, não. Você não tem coragem de falar. Eu tenho. Você não entendeu bosta nenhuma. Vamos fazer sim. Gente, um beijo, a live fica salva aqui. Por favor, cheguem lá, comentem, recomendem para outras pessoas. Foi muito legal, muito divertido. Uma grande aula do professor Fábio aqui. Vai ser bênção. Por favor, acompanhe a jornada dele aí do profetismo. Fábio realmente é surreal, é um cara muito de Deus. E é o único profeta no mundo que eu acredito. Meu Deus. Brincadeira, acredito em outros também. Mas são poucos. Senhor, tem misericórdia. Um beijo no coração de todos. Segunda que vem, tô de volta aqui, mais uma live. Segunda que vem, 9 horas de novo. Valeu, beijo, gente. Obrigado, Fábio. Abraço. Te amo, irmão. Valeu. Tchau, tchau, galera.